As baterias de eletrólito imobilizado recebem esse nome porque o eletrólito não está em estado líquido, ele está de alguma forma contido. E geralmente esse eletrólito está contido de duas formas: por meio de gel, com adição de dióxido de silício ao ácido sulfúrico misturado em água destilada, ou embebido em esponjas de lã de vidro, é o que significa AGM, Absorbed Glass Material, material absorvente em vidro, são esponjas de lã de vidro. Essa bateria é a bateria selada, porque além do eletrólito estar não em estado líquido, ela tem um fechamento, né? A tampa dela é hermeticamente fechada, com apenas uma válvula reguladora da pressão interna, é o que significa VRLA. Bateria de chumbo ácido regulada por válvula. Quando a temperatura aumenta, quando a pressão aumenta no interior, essa válvula bufa o excedente de pressão lá dentro. É claro que se a bateria for submetida a uma sobrecarga, se colocar uma bateria de 12 volts para carregar na tensão de se carregar a bateria de 24 volts, por exemplo, esse nível de tensão, essa recarga corrente maior que entra, pode aquecer a bateria a tal ponto que ela pode se destruir. Então tem-se que tomar esses cuidados. Infelizmente, as baterias de eletrólito imobilizado são menos disponíveis aqui no Brasil que as baterias de eletrólito líquido, né? Essas baterias são sensivelmente mais caras, chegam a custar mais de 2 vezes mais do que as baterias de eletrólito líquido, só que elas não têm alguns dos efeitos de envelhecimento das baterias de eletrólito líquido. O efeito, por exemplo, da descamação. Como o eletrólito não está em estado líquido, ele não permite a soltura das escamas que se formam principalmente na placa positiva. Então isso já faz com que, ou já se fazia com que não ocorresse isso, nas baterias de eletrólito imobilizado. Outra coisa, o eletrólito estando em estado líquido, à medida que a bateria vai se descarregando, o ácido sulfúrico vai saindo da água destilada, a pouca quantidade de ácido sulfúrico que sobra, como é mais pesado que a água, ele vai para o fundo da bateria. Quando a bateria está sendo recarregada, o ácido sulfúrico vai voltando para a mistura, vai voltando para a água destilada. Só que o ácido sulfúrico se acumula aqui no fundo da bateria. Para evitar esse acúmulo no fundo e menos ácido sulfúrico na parte de cima e a formação de estratos de áreas com mais e menos concentração de ácido sulfúrico mais concentrado embaixo, mais concentrado em cima, a bateria deveria ser chacoalhada. Então, durante os períodos de manutenção é interessante movimentar-se a bateria e misturar-se o eletrólito. Isso é uma coisa interessante a se fazer. Só que as manutenções geralmente são superiores, né, com janelas superiores a 6 meses. Isso faz com que, se a bateria não for devidamente cuidada, a parte de baixo, altamente rica em ácido sulfúrico, seja corroída rapidamente, enquanto que a parte superior possa até mesmo se formar uma área de mais oxidação, uma área sem ácido sulfúrico. O ideal é que o eletrólito esteja misturado, esteja homogêneo. Nas baterias de eletrólito imobilizado, isso não acontece, porque o eletrólito não está em estado líquido, não tem como se estratificar. Então, por esse motivo, essas baterias já duram mais. Infelizmente, devido a essa tecnologia mais avantajada, devido a pouca disponibilidade, elas acabam custando muito mais aqui no Brasil. Nós temos também as baterias estacionárias especiais, são as baterias OPZV e OPZS. OPZS é Ortfast Panzerplatte Special, é estacionária com placa reforçada especial. Na verdade, não é uma placa, é um eletrodo tubular, o eletrodo positivo é em formato tubular e ele é ensacado. Também nas primeiras baterias a ter eletrodo ensacado, as baterias OPZS. Isso permite com que o eletrodo positivo enche e não perca material. E os eletrodos negativos são colocados aqui do lado. A bateria OPZV, Ortfast Panzerplatte Verschlossen, é a mesma tecnologia, só que Verschlossen, selada. As primeiras baterias a terem, então, o eletrólito em gel. As baterias OPZV e OPZS, né, tem o vaso transparente. Tem alguns modelos de OPZS que não tem, mas OPZV, que não tem, mas o OPZS tem o vaso transparente. O vaso transparente é para que você veja a quantidade de eletrólito no interior da bateria. À medida que a bateria vai fazendo a ciclagem completa, e principalmente quando acontece a recarga da bateria, ela vai perdendo água. Quando a bateria chega em 100% de carga, quase toda a corrente elétrica que é aplicada aos terminais da bateria vai servir para realizar a eletrólise da água. E aí nós temos dois problemas. O problema número 1 é que a bateria perde água, o ácido sulfúrico fica mais concentrado
e se ele se concentrar demais, isso é um perigo para os eletrodos, para as placas positivas e negativas, que serão rapidamente corroídas e a bateria pode simplesmente se destruir em um momento muito rápido. Então, os dois também não pode o eletrólito estar com muito pouco ácido sulfúrico, senão a bateria simplesmente não vai funcionar, além de outros problemas. Então, quando a água sai desses dois limites, é hora de fazer a reposição. Abre-se essa tampinha e coloca-se água destilada para repor a água que é perdida. O outro problema durante a recarga das baterias, quando chega em 100% e acontece a eletrólise da água. A água é oxigênio e hidrogênio, as duas moléculas são separadas. Não, nós temos a formação do combustível e do comburente ao mesmo tempo. Por isso que ambiente de bateria, principalmente grandes bancos de baterias, são ambientes perigosos, né? Não pode ser um ambiente selado, fechado, tem que haver circulação de ar, tem que ter uma forma de jogar esse hidrogênio para fora, porque o hidrogênio é 14 vezes mais leve do que os demais gases que compõem o ar, e ele se acumula no alto, se acumula em qualquer frestinha. Na hora de se manusear a bateria, tem-se que ter muito cuidado, mesmo em ambientes que tem a circulação de ar. Não pode entrar fumando, tem que tomar cuidado com o interruptor e com a lâmpada que se utiliza naquele local, né? Se for iluminado por luz artificial, no acendimento da lâmpada pode-se incendiar o hidrogênio, e aí nós temos um acidente gravíssimo. Então, a pessoa que vai fazer manutenção em local com banco de baterias tem que ser uma pessoa muito preparada. Algumas dicas interessantes. Primeiro é utilizar equipamento de proteção individual adequado, inclusive ferramentas. Para se trabalhar com baterias, as ferramentas devem ser todas isoladas, porque os terminais positivos e negativos estão muito próximos. Mesmo que a tensão seja muito baixa, geralmente as baterias são capazes de fornecer correntes muito elevadas por pouco tempo. Então, um curto-circuito pode significar, inclusive, uma explosão. Deve-se instalar a bateria sempre em local que permita a saída dos gases, ou alguns modelos de baterias têm isso, de alguns fabricantes. Você pode utilizar um sistema de captura e contenção dos gases para jogar para fora. O fabricante Moura, por exemplo, fornece uma solução que você pode conectar a bateria, um cachimbo em formato de T, na saída de gases da bateria. Aí você pode encanar esse hidrogênio e jogar ele para fora. Mas é interessante que o local das baterias também tenha circulação, porque não só isso. Durante a recarga da bateria, principalmente na hora que a pressão aumenta, ela costuma expelir pequenas quantidades de moléculas de ácido sulfúrico que vão se acumular em equipamentos e vão corroê-los. Bancos de baterias maiores têm que ser instalados, claro, ao externo, longe de qualquer contato humano, mas de preferência separados dos equipamentos eletrônicos, num armário feito de alvenaria, de preferência. Armários ou locais para baterias feitas de metal, infelizmente, apresentam um índice de temperatura muito maior. Então, para resolver esse problema, você tem que trabalhar com ventilação forçada, com um nível de potência muito maior do que se for feito uma alvenaria. Na hora do projeto, evitem descargas diárias maiores do que 30%, evitem descargas no final da autonomia maior do que 60%. Então, por exemplo, nós temos 2 dias de autonomia, nós estamos, aqui a quantidade mínima de autonomia que se pede, inclusive, nós estamos nos 2 limites. Nós temos 30% por dia, 30% mais 30%, primeiro mais segundo dia nós temos 60%. No caso de 3 dias, o ideal é fixar no limite máximo, 60%. Nós teremos descarga diária, então, de 20%. Não ultrapassem diariamente 40% de descarga de bateria, porque senão a bateria vai durar muito pouco tempo. Evitem o uso de baterias automotivas. Bateria automotiva não é feita para fornecer energia diariamente, para carregar e descarregar. E sistema fotovoltaico, se tem bateria, deve receber manutenção de pelo menos 2 vezes por ano. Faça manutenção periódica pelo menos a cada 6 meses.